A paz do Senhor, um bom dia a todos. Que Deus esteja abençoando nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Queremos falar nessa oportunidade sobre sofrimento. A Bíblia diz: se sofrermos com Jesus, com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. E nessa oportunidade, eu quero falar sobre o sofrimento de um homem que seguiu Jesus de perto, mas ele escreve aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24, que eu vou estar lendo agora. Colossenses, capítulo 1, versículo 24. É Paulo. Alegro-me agora do que padeço por vós. Na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Então, com muita alegria, Paulo padeceu, sofreu o resto das aflições de Cristo. Não é fácil falar sobre sofrimento. O sofrimento começou a existir após o pecado. Ao transgredir a lei de Deus, nossos primeiros pais, Adão e Eva, a princípio conheciam o sofrimento, a dor. Imagine quando Adão e Eva viram Abel caído, sem vida. O que pensavam? Coisa estranha. Um cadáver caído no chão, que é isso? Mexe nele, vira para cá, vira para lá. Que é isso? Morte. Começou o sofrimento de Adão e Eva. Quando pecaram contra Deus, o primeiro homicídio, Caim, começou uma série de tragédias nos seus descendentes. Lameque, o primeiro polígamo. E assim vai o pecado se multiplicando, essa semente maligna. Deus tinha dito à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Graças a Deus, irmãos, que nós nascemos da semente da mulher, Jesus Cristo, a palavra de Deus. Você precisa pena, que é o resultado de quem vive para si mesmo, pecado, e o seu suar para a vida eterna. Aleluia. E vamos descrever aqui, essa mensagem, 2 Coríntios, no capítulo 11, uma série de sofrimentos que Paulo passou. 2 Coríntios, capítulo 11, fala dos falsos apóstolos. Paulo começa falando dos falsos apóstolos. E quando chega no versículo 24 a 28, 2 Coríntios, capítulo 11, 24 a 28, diz assim a palavra de Deus: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado, como Estevão. 3 vezes sofri naufrágio.
em viagem muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, perigo no deserto, perigos no mar, perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Paulo foi um exemplo de sofrimento em prol da causa de Cristo. Depois dele veio muitos heróis da fé, que deram a sua vida por Cristo. O avivamento da Escócia, houve muitos que foram queimados em fogueiras. Houve muitos avivamentos que muitos de oposição contrária ao cristianismo. Mas aqui podemos analisar alguma coisa que Paulo sofreu. Versículo 27. Em trabalhos e fadiga, frio e nudez. Ele passou isso. Então nós vemos os propósitos, nós vemos assim, os projetos que ele tinha na evangelização, que surgiam dificuldades. Porque se você não faz nenhum trabalho, nenhum projeto, nenhum propósito, você está estagnado. Paulo, ele sofreu ele tinha tanto projeto para alcançar as pessoas que iam surgindo dificuldades no caminho. Olha aqui, Itália houve um naufrágio, em perigos no deserto, fugindo para a Arábia. Ficou 3 anos na Arábia, depois voltou a Jerusalém para encontrar os apóstolos. Teve perigo na cidade de perseguição. Quando foi para Cesareia de Filipos, porque Jesus tinha designado que ele pregaria, ficaria preso para dar testemunho para governantes, Félix, Festo e Agripa, em perigos na cidade, perseguição, queriam matá-lo. Em tudo isso, Paulo diz, eu trago no meu corpo o resto das aflições de Cristo. E meu irmão, isso de nos causar vergonha. Que projeto nós temos para imitar Paulo? Paulo disse aos Coríntios e aos Filipenses 2 vezes, sede meus imitadores. Que projeto perseguir? E Paulo, no verso 28, ele diz assim, além desses sofrimentos exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Então, esses sofrimentos de Paulo para lá e para cá, em viagens, muitas vezes, era para cuidar das igrejas. Quando ele ficou preso, Deus permitiu para escrever cartas. Mas quando não estava preso, estava viajando. Naturalmente, sabemos que isso é um impulso maior, sobrenatural, do Espírito Santo. Ninguém faz o que Paulo fez por força natural. O Espírito Santo
É o vigor de Deus total na vida de um homem, de uma mulher. Agora, o que o Espírito Santo trabalhava em Paulo eram os projetos que o Espírito Santo colocava no seu coração. E nós, às vezes, irmão, com tristeza eu falo, por mim mesmo, não temos quase projetos. Acredito que a nossa igreja local aqui é um projeto. Acredito. Presta sacrifício de louvor? Presta. Pode falar para alguém do caminho de Jesus? Fala. Temos algum totalmente. Olha aqui, irmãos. O versículo 25. 3 vezes fui açoitado com vara. Uma vez fui apedrejado. Quando ele entrou em Listra, Derbe, Icônio, lá em Atos 13, 14, quando ele estava preso em Roma, ele escreve aos Filipenses: as minhas prisões contribuíram para maior proveito do Evangelho, porque os irmãos, vendo a minha prisão, pregaram o Evangelho com mais ousadia. Então, as prisões de Paulo foi lucro, porque o Evangelho foi pregado pelos irmãos que viam que ele estava preso por uma grande causa, o Evangelho. E se ele estava preso por uma grande causa, isso animava todos aqueles que querem viver piamente em Jesus Cristo sofrerão perseguições. E ele escreve também: muitas perseguições sofri, muitas aflições, mas o Senhor de todas me livrou. Isso vai lembrar o Salmo 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Já ouvi relatos de irmãos que falaram assim: eu precisei me internar no hospital para ganhar uma alma. Aconteceu com meu pai. Quando meu pai começou a sentir dores no fêmur, por uma artrose, foi fazer os exames, resolveu que tinha que operar em São Paulo. Fui várias vezes com ele em São Paulo, levando na ambulância. E quando chegou a internação, uma freira portuguesa, evangelizando nos quartos. E meu pai ficou mais de 1 hora falando do verdadeiro evangelho para aquela freira. E ela não replicou, escutou tudo direitinho e levou o folheto. Meu pai foi internado ali por um propósito. Mesmo quando as coisas são contrárias à sua vida, viva acima das circunstâncias e fale de Cristo. Porque Deus colocou você aonde colocou, mas não para perder tempo, mas para falar de Cristo. Hoje conhecemos pastores que falam de tudo, menos de Cristo. Falam de qualquer assunto, mas não falam da palavra de Deus. Algo está errado em nós.
Nosso depósito talvez esteja vazio da palavra de Deus. E que o povo quer mais ouvir é a palavra de Deus. Eu estava, um determinado dia, no VLT, calado, bem calado, muito tempo calado, várias viagens calado. Uma determinada irmã da Universal chegou para mim: irmão, você não pode ficar tanto tempo em silêncio. Eu já ouvi você ensinar e as pessoas só estão esperando você começar a falar. As pessoas já estão adquirindo apetite pela palavra, pelo pouco que tem ouvido. Mas você tem que falar mais. A irmã me advertindo. Outro dia, encontrei um irmão da Peniel, que trabalha aqui na escola americana. Ele falou: Augusto, ué, você calou? Pode calar não. Então, irmãos, se você não falar de Jesus, você está isento desses sofrimentos aqui de Paulo. Para falar de Jesus, às vezes passamos frio, porque saímos da zona de conforto de casa. Às vezes, falando de Jesus, você fica muito tempo sem comer, não passa fome, mas pode jejuar, pode se abster de alimento, enfim, sofra alguma coisa por Jesus. Não é que o sofrimento vai te dar salvação, mas precisamos fazer algo mais. Já fizemos alguma coisa no passado, isso é bom. Quando você olha para o passado, por exemplo, o luau, fizemos um luau na praia, houve contatos maravilhosos, houve lembranças, houve folhetos distribuídos, houve famílias lendo folheto, houve louvores dos jovens que não estão esquecidos nem diante de Deus, nem diante do povo que escutou. Houve contato na internet. Eu mesmo peguei o WhatsApp de 4 famílias e mando as nossas mensagens do rádio e dos nossos contatos, informações sobre a igreja. Enfim, o trabalho é feito. Mas não podemos viver de passado. Temos que recordar os bons momentos e continuar para frente. Aleluia! Para ver se a gente imita de longe Paulo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Note bem que quando Paulo diz assim, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus veio ao mundo mas às vezes vem do pensamento. E nós não estamos totalmente santificados, mortificados. Ontem, no culto da tarde, escutamos essa exposição de palavra. Ainda corre pecado em nossas veias. Mas temos que tomar todo dia vitamina BO. Eu aprendi essa ontem. Você já tomou vitamina BO? Bíblia e oração. Vitamina BO. Bíblia e oração. O pregador começou com essa frase. Eu achei até engraçado e anotei. Tomar todo dia vitamina BO. Bíblia misturada com a fé, oração. Uma certa vez, um presbítero aqui do nosso ministério, pregando no púlpito, eu guardei aquela palavra. Se você não tem vontade de orar, vá ler a Bíblia. Porque ela vai mostrar que você não é santo como Deus deseja, então vai te dar o desejo de orar.
Mas se você não tem vontade de ler a Bíblia, vá orar e fale isso com Deus. Senhor, eu gostaria tanto de ler a Bíblia, mas eu não tenho paciência, eu não tenho interesse, eu não tenho prazer de folhear, de saber. Coloque isso em mim. Ele pode atender a sua oração. E você começa a tomar a vitamina BO, Bíblia e da palavra. Isso tem Atos, no capítulo 6, versículo 4. Atos, no capítulo 6, versículo 4. De boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Os apóstolos queriam escolher os diáconos para cuidar da ação social da igreja. O diácono, como estudamos na escola dominical, todo crente deve ser um diácono, um servidor, um serviçal. Jesus foi serviçal. Jesus foi o exemplo dos diáconos. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida. O diácono, ele dá a vida pelo bem-estar. Estimado em duplicata honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. O que é trabalhar na palavra? Eu assisti um filme chamado O Pianista, e quando ele estava escrevendo as suas notas musicais, ele foi interferido pela família. Olha, vai ter uma perseguição aqui na Polônia. Ele disse, pera aí, estou trabalhando aqui na música. Espera, me dá a notícia depois, estou trabalhando na música. Irmão, trabalhe na palavra. Abra a Bíblia, lê um capítulo, lê 2 vezes o mesmo capítulo, lê a 3ª vez o mesmo capítulo, tire alguma coisa, escreva, anote, pense. Você está trabalhando na palavra de Deus. A palavra de Deus é um trabalho. Ler a Bíblia é trabalho. Requer esforço mental. É um esforço saudável. E escutando uma mensagem com fé, sem esquecer, a palavra de Deus vai santificando todo o nosso ser. E Paulo disse, o Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados para a vinda do Senhor. O que é conservar o espírito? Conservar o espírito fervoroso na palavra. Conservar o espírito fiel. Né? No Salmo 78, versículo 7, diz assim, não sejamos como os nossos pais, os nossos antepassados que foram rebeldes, cujo espírito não foi fiel a Deus. Guarde seu espírito fervoroso, guarde seu espírito fiel, guarde seu espírito na vida devocional. Leia a Bíblia, ore, tome a vitamina BO. Escutamos ontem aqui, parece engraçado essa expressão,
Mas é uma maneira de Deus falar no nosso coração. Usou essa linguagem muito fraca, né? Mas me tocou. Eu quero ser vitaminado espiritualmente. Você não quer? Você não quer ter uma vida de comunhão mais intensa, mais profunda? Eu quero, todo mundo quer. Então é como se tomasse uma vitamina que abre o apetite espiritual. Aleluia! Paulo queria que os coríntios tivessem isso. Com leite vos criei, e não com manjar, porque vocês ainda não podem comer manjar, porque vocês ainda sois carnais, ainda tem contenda entre vós. Paulo queria ensinar coisas mais profundas aos coríntios, e não podiam, porque eles ainda eram carnais. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Eu sou mais Edson Miranda. Não, sou mais o Betão. Ah, não, sou mais o outro, sou mais o outro. Não, irmão. Isso é carnalidade. Mergulhe na palavra de Deus. Todos que pregam para nós, nos ensinam, são nossos guias. Cada um tem sua linguagem, cada um tem o seu grau de cultura bíblica, cada um tem o seu particular modo diferente, mas somos todo um corpo. E os coríntios têm uma divisão. Eu prefiro Apolo, é mais fervoroso. Não, eu prefiro Pedro, é mais sanguíneo. Não, eu prefiro Paulo, é líder de campanhas, é colérico. Não, vou deixar isso para lá. Não tem competição na igreja. A igreja é um só em Cristo. Aleluia, claro. Somos presididos por alguém, né, irmão? Alguém está na frente para presidir. São nossos líderes aqui na terra. E Deus concedeu essa maravilha de você ser liderado por alguém. Isso é uma maravilha, né, irmão? Mas não como competição. Competição é coisa maligna, né? Facção, partidarismo. E Paulo repreende os filipenses. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Aleluia. Então, não. Se você serve a Cristo, algum sofrimento você vai passar. Pouquinho ou muito, mas vai passar. Então, renove o seu compromisso com Jesus, né? Se você pode melhorar na sua área, melhore. E você vai passar um pouquinho de oposição, mas faz parte dessa maravilhosa fé cristã que nós abraçamos um dia. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Paulo sofreu muito pelo Senhor e algo dentro dele o movia a avançar. Era a alegria do Espírito Santo. A alegria de te agradar, mais dando do que recebendo. Ó Senhor, e o Senhor gastou aquela vida até o último minuto para ti e plantou muitas sementes. Eu peço que agora, Senhor, nessa programação, nesse estudo bíblico, o Senhor multiplique essa semente pelo teu Espírito Santo e nos ajude a continuar semeando e remindo sempre o tempo, com sabedoria, em nome de Jesus. Amém.